Paz a você, telespectador do canal Na Verdade. Eu sou a pastora Raquel Fernandes de Souza e compartilho com você o 28º vídeo da coletânea Verdades Bíblicas Ilustradas, trazendo o tema A Deus Mente Cativa, a Deus Elion Mente Liberta. Trago o alerta da Palavra de Deus em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, que declaram: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Trago como verdade número 28 que muitos pensam que a liberdade encontra-se nas indagações da filosofia, nas respostas da ciência, nas condutas libertinas dos devassos, mas a verdadeira liberdade só experimenta e vive aquele que tem um encontro com Deus e ama viver preso na luz. Trago como base bíblica Marcos capítulo 5, versos 1 ao 20, Lucas 8, versos 26 ao 39, Atos 16, versos 16 ao 24 e João 8, verso 36. Quero convidar você, caso ainda não tenha feito, a inscrever-se no canal Na Verdade, tocar no sininho para receber semanalmente as nossas notificações, deixar seus comentários, suas curtidas e compartilhar nossos vídeos. Espero que nossas publicações semanais estejam edificando suas vidas. Fique agora com a narrativa de Daniela Vinhotti e na segunda parte deste vídeo você terá, na voz de Deise do Vale, o louvor O Gadareno. Paz a você! Vamos conhecer agora duas libertações realizadas por Jesus e seus discípulos. Primeiramente, a do endemoniado Gadareno e depois a da mulher que foi liberta do espírito da adivinação, em Filipos. Veja agora a tabela 1. Que traz o ministrante Jesus e o passo a passo da libertação e a conduta do endemoniado gadareno antes de ser liberto. As imagens que seguem obedecem à descrição de Marcos 5, de 1 ao 20, e algumas contribuições de Lucas 8, de 26 ao 39. Jesus, acompanhado de seus discípulos, os quais chegaram de barco em Gadara. Saindo Jesus do barco, um homem endemoniado veio encontrá-lo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Ao chegar perto de Jesus, o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Isto porque Jesus havia dito para o espírito imundo sair dele. Jesus, ao vê-lo aproximar-se, disse: sai deste homem, espírito imundo. Jesus perguntou ao espírito imundo: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito para que não os enviasse para fora daquela província. Rogaram que Jesus os mandasse para uma manada de porcos que passava nas proximidades, e assim aconteceu. Nesta segunda tabela, você verá a conduta dos moradores de Gadara, do irmão Gadareno e de Jesus e seus discípulos perante o milagre e o clamor da cidade. Os apacentadores da manada de quase 2.000 porcos, ao vê-los se precipitando por um despenhadeiro no mar, após ficar possuída pelos espíritos imundos, fugiram e anunciaram o fato nas cidades e nos campos. Como resultado deste anúncio, os curiosos moradores da cidade foram conferir o fato e, ao chegar perto de Jesus, encontraram o agora irmão Gadareno, assentado, vestido e em perfeito juízo aos pés de Jesus, e temeram. Ante o pedido insistente da população gadarena, Jesus e seus discípulos retiraram-se da cidade.
Agora limpo, de corpo, alma e espírito, o irmão gadareno logo se disponibilizou para fazer missões com Jesus, mas este o recomendou que voltasse aos seus familiares. Os textos bíblicos não esclarecem a receptividade familiar ao irmão gadareno, mas mostra que ele foi pregar em Decápolis. E todos se maravilhavam de sua libertação. Uma cidade inteira perdeu a oportunidade de fazer uma festa por tão grande liberdade operada por Jesus, o Deus Altíssimo. Agora veremos a poderosa libertação de uma mulher escrava de espírito de adivinação, operada por Paulo e Silas, servo do Deus Altíssimo, na cidade de Filipos, conforme tabela 3, que apresenta os ministrantes da libertação e a conduta da escrava antes de ser liberta. Paulo e Silas, por alguns dias, estiveram fora das portas da cidade de Filipos, às margens de um rio, para orar. Naquela cidade havia uma escrava, a qual frequentemente era demandada por muitas pessoas, porque através do espírito imundo adivinhava e gerava muitos lucros para os seus donos. E segundo o texto bíblico, por muitas vezes, Paulo e Silas foram abordados por esta escrava, que insistentemente afirmava serem eles servos do Deus Altíssimo. Até que isto aborreceu Paulo, e este disse ao espírito: "Em nome de Jesus, te mando que saias dela." Na mesma hora, saiu. Por fim, veremos a tabela 4, que trata sobre a conduta furiosa dos moradores de Filipos, da escrava após liberta e o preço desta libertação para Paulo e Silas. Vendo os senhores da escrava que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à presença dos magistrados, perante os quais afirmavam que Paulo e Silas, sendo judeus, haviam perturbado a cidade, expondo-lhes costumes e práticas ilícitas, visto que eram romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Ante ao furor da multidão, dos empresários, agora falidos, os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. No meio do furor da multidão, das fortes ameaças e sofrimentos que sobrevieram a Paulo e Silas, desaparece a personagem liberta, no sentido de que a Bíblia não relata o que mais lhe teria ocorrido. Conheceremos agora, em 4 tópicos, os paralelos entre os dois personagens e os respectivos ensinos para o nosso tempo. Primeiro tópico: família, moradia e renda. A família é fonte de prevenção, tratamento, cura e reabilitação, quando exerce adequadamente seu papel, mas também pode ser fonte de múltiplos adoecimentos, exclusões e pode levar uma pessoa até o suicídio. Onde estaria a família do endemoniado gadareno que o deixou chegar àquele estado? Certamente a família o temia, pois se era capaz de se autoflagelar, quanto mais aos outros. Onde estaria a família da escrava? Por que seria ela escrava? Porque as famílias hoje também escravizam suas filhas, empurrando-as à prostituição, à exploração sexual, comercial, e não estão interessadas que estas sejam libertas da escravidão. Quantas famílias estão vivendo os tormentos de seus filhos endemoninhados, mas ao invés de clamarem para serem libertos, apenas os expulsam da vida sociofamiliar? Jesus disse ao irmão gadareno para este retornar, ir pregar para seus familiares. Entretanto, a Bíblia refere que o gadareno estava pregando em Decápolis. Será que a família reconheceu a transformação operada por Jesus? Muitas famílias não dão credibilidade a seus familiares quando eles voltam testemunhando a libertação que Deus operou. Que valor a família teria dado àquela jovem que agora não era mais lucrativa para os padrões econômicos e espirituais daquela sociedade corrompida? O endemoniado gadareno, antes da libertação, morava nos sepulcros e da escrava não se tem notícias. Teriam eles um lar acolhedor para voltar agora? O nosso lar precisa ser um pedacinho do céu e todo dia precisamos assentar os tijolos dessa linda construção. Segundo tópico:
os integrantes da sociedade e seus desencontros com Jesus e seus discípulos, no tocante à liberdade de pensar. No caso dos gadarenos, os apacentadores de porcos pareceram mais preocupados com os animais que com a vida cativa. O texto narra que os gadarenos desceram para o encontro com Deus, na pessoa de Jesus, mas para insistentemente pedir que Jesus saísse da cidade. Que miséria quando uma cidade inteira declara: Jesus, saia daqui agora, não queremos sua libertação, preferimos continuar na escravidão de uma mente cativa. Se o feito de Jesus deu tanta manchete, sua saída foi silenciosa. Não sabiam os gadarenos que Jesus, antes de visitá-los, havia acalmado uma tempestade e, ao sair dali, curou a mulher do fluxo de sangue, que apenas o tocou, e ressuscitou a filha de Jairo, demonstrando seu pronto amor para atender aqueles que o quiserem verdadeiramente. O povo de Filipos, na pessoa dos empresários, das autoridades e da própria multidão, foi pior que os gadarenos, pois estes expulsaram Jesus por temerem a grandiosidade de seu feito, e os de Filipos despiram Paulo e Silas, os espancaram quase até a morte, e depois os lançaram na prisão, porque estavam em fúria, não querendo serem confrontados em seus pecados de adivinhação, prática que Deus tem por abominável. Pare um pouco e observe a quantidade de gente que visita e frequenta os centros e lugares onde o inimigo lhe traz a mentira de dizer que vão comunicar-se com seus mortos, sendo que a Bíblia já declarou: não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19:31. Terceiro tópico: Jesus e os ministrantes da libertação. É fato, a luz confronta as trevas. Em ambos os casos, as pessoas endemoninhadas dirigiram-se à luz. O endemoninhado estava possesso de uma legião de demônios, mas a boca do gadareno declarou: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conforme Marcos 5:7. A boca da jovem possessa de espírito de adivinhação declarou: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, conforme Atos 16:17. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, como está em Romanos 8:16. Espíritos que estarão em trevas eternas no mais profundo abismo não tiveram outra alternativa a não ser reconhecer que Deus é Altíssimo. Quarto tópico: o irmão gadareno e a irmã filipense. A Deus mente cativa, a Deus Elion mente liberta. Estes dois episódios começam e terminam surpreendentes e repletos de ensinos. Destacamos 8 ensinos, sendo 4 do irmão gadareno e 4 da irmã filipense. Primeiro, o irmão gadareno apresentou-se limpo, vestido, em são juízo, pois, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo, o irmão gadareno foi achado aos pés de Jesus, evidenciando sua extraordinária libertação. Terceiro, demonstrou pronto interesse para anunciar Jesus, seguindo-os nas missões, mas foi humilde ao acatar não o ide, mas o volte para os seus familiares, conforme Jesus lhe ordenou. Quarto, se obteve credibilidade na família, não se sabe, mas é provável que sim, pelo temor que se estabeleceu na cidade, e também pelo fato de a Bíblia noticiar, logo em seguida, seu evangelismo em Decápolis, uma confederação de 10 cidades, das quais Gadara era uma. Quinto, a euforia causada na cidade de Filipos pela libertação da escrava lucrativa evidenciou quantas pessoas são motivadas por interesses econômicos, ao ponto da própria vida sair de cena e ficar só o conflito gerado pela perda da fonte espiritualmente incorreta de obtenção de renda. Sexto, o fato de os holofotes do mundo não estarem sobre o novo crente não significa dizer que ele esteja isento de comprometer-se com um adequado testemunho,
pois Mateus 5,16 declara: assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem a vosso Pai que está nos céus. E Provérbios 5,21 declara: Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. 7. Quando Deus liberta uma pessoa de uma prática espiritualmente ilícita ou errada, é preciso confiar que Ele vai provê-la e sustentá-la, pois conforme Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. 8. Não há qualquer referência da irmã filipense mobilizando-se para defender Paulo e Silas da fúria popular. Não devemos ser omissos no ato de honrar e ajudar aqueles que lutam espiritualmente em nosso favor, pois conforme o exemplo em Filipenses 2, 28 e 29, citado por Paulo acerca de Epafrodito, o mesmo aconselhou: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Enquanto você reflete sobre os ensinos, ouça um pouco mais sobre a história do irmão Gadareno na voz de Deise do Vale. Clamando pelos montes e sepulcros, aquele homem ia. Perdeu a sua vida, a sua história e a sua família. Não sabia mais o que fazer. O único desejo no seu coração era o de morrer. Por todos, aquele ser humano foi abandonado. Com cadeias, cordas e correntes ele já foi amarrado. Mas força humana não pôde conter, pois certas coisas nesta vida é só Deus que pode resolver. Mas ali estava pra chegar, atravessando do lado de lá, aquele homem cuja tempestade tinha acabado de apaziguar. É Jesus Cristo que vai operar, todo o mal ele vai expulsar. E assim como ele operou lá no passado, a sua vida ele vai mudar. Qual é o seu problema, irmão? O que é que escraviza o seu coração? Será a morte, o medo ou a depressão? Ou como aquele gadareno, uma legião? Pra Deus não tem possível não, macumba e magia negra derrotadas são. Se o muro é de bronze vai cair no chão, e se a luta é essa grande, maior é a vitória que ele entrega em sua mão.